Então, continuando a nossa aula, nós vimos aí que as frases negativas, né, têm a presença do not logo após o verbo auxiliar. Essa é a principal característica, então, que nós temos aí da estrutura be going to, que é uma estrutura de futuro. Vamos continuar agora, só que falando das frases interrogativas, né, das perguntas. Nós já sabemos que as formas negativas, né, que a estrutura das frases negativas tem a presença do not logo após o verbo auxiliar. Vamos ver como é que fica as frases interrogativas agora, olha só. Então, be going to, interrogative form, nós temos aí a forma interrogativa do be going to, e nós temos então essa mudança. Eu havia comentado com vocês que quando eu tenho frases interrogativas ou negativas, é sempre o verbo auxiliar que sofre toda a mudança. Nas frases interrogativas eu tenho então essa mudança. Olha só, o verbo to be, né, ele vem no início, por quê? Porque ele é um verbo auxiliar, tá certo? Da estrutura be going to, e nós já sabemos que toda pergunta em língua inglesa deve sempre começar com um verbo. Verbo este que é sempre o auxiliar. Então, com a estrutura be going to também não é diferente. Então, há uma inversão de posição entre o verbo auxiliar e o sujeito, né? Repare que o sujeito, ele cede lugar, então, para o verbo auxiliar. Então, há essa inversão. Be mais sujeito, que é de quem eu falo, daquilo que eu falo, dentro daquele contexto. Going to, né, que faz parte da estrutura, verbo principal e complemento. E eu não posso esquecer que aqui no final eu vou ter o ponto de interrogação, o question mark. Senão eu não caracterizo graficamente a minha pergunta. Are you going to study English this weekend? Você vai estudar inglês esse final de semana? Olha só, o verbo auxiliar aqui no início. Ele iniciou a pergunta, que é uma característica, então, das frases interrogativas. O verbo auxiliar sempre antes do sujeito. Aí eu tenho o sujeito, going to, o verbo principal, main verb, verbo principal, mais complemento e, claro, o question mark. Repararam nessa estrutura, gente? Eu tenho verbo auxiliar no início, aí eu tenho o sujeito, aí eu tenho o going to, aí eu tenho study, né, que é o verbo principal, e mais complemento. E eu não posso esquecer lá no final o question mark. Outro exemplo ainda falando de interrogative form, olha só. Mesma estrutura, gente. Sujeito cede lugar, então, ao verbo auxiliar. Olha só, há essa inversão de posição entre os dois. Aí eu tenho o verbo auxiliar, devidamente conjugado, is, o sujeito, o going to, o verbo principal, main verb, e aí o complemento e mais o ponto de interrogação. Is Alison going to get married this year? A palavrinha, esse nome próprio, Alison, né, ele é um nome, nos Estados Unidos, por exemplo, ele pode ser um nome feminino, e aqui no Brasil nós temos como nome masculino. Independentemente disso, ele é a terceira pessoa do singular, equivale ele ou ela, então, portanto, eu tenho que conjugar devidamente o verbo to be, portanto, is. Is Alison going to get married this year? Então, a Alison ou o Alisson vai casar este ano? Então, repare na estrutura. Eu tenho o verbo auxiliar no começo, depois eu tenho o sujeito, Alison, daí o going to, get, que é o verbo principal, main verb, mais o complemento e mais o question mark, que é o ponto de interrogação. Tá certo? Outro exemplo. Nós temos, então, seguindo, eu tenho be, sujeito, going to, verbo principal. Mesmíssima estrutura. Eu tenho, então, uma inversão de posição aqui, né, entre verbo auxiliar e sujeito. Há uma inversão de posição em relação às frases afirmativas. Então, are you going to recite a poem? Você vai recitar um poema? Recite a poem. Olha só, o verbo auxiliar, you, que é você ou vocês, né? Are you going to recite, que é o verbo principal, main verb, complemento e o ponto de interrogação. Então, reparem, gente, nessa estrutura das frases interrogativas. Be,
né, que é sempre o verbo auxiliar. Nessa estrutura, o verbo to be ele é o verbo auxiliar. Sujeito, going to, verbo principal e o question mark. Tá certo, gente? Question mark aqui. Frases interrogativas, então, nós temos como mudança, né, a inversão de posição entre sujeito e verbo. Outro exemplo. Are they going to have a big surprise? Eles vão ter, ou terão eles, uma grande surpresa? Seguindo a mesma estrutura. Olha só a posição do verbo auxiliar, que é uma característica das frases interrogativas, hein? Frase interrogativa sempre vai começar com um verbo auxiliar. Aí eu tenho o sujeito, aí eu tenho going to, o verbo principal, main verb, complemento e o ponto de interrogação, que é o question mark. Ficou claro, gente? Então, nessas frases interrogativas, só lembrando sempre que as frases interrogativas, então, elas seguem essa estrutura. Há uma inversão de posição entre sujeito e verbo auxiliar. Como na estrutura be going to nós já temos um verbo auxiliar, que é o verbo to be, né? Então é esse verbo que vai para o início, para formar uma frase interrogativa. Então, basicamente, nas frases interrogativas, em relação às afirmativas, nós temos a inversão de posição entre sujeito e verbo auxiliar, iniciando sempre com o verbo auxiliar, tá certo?